Oi, tudo bem com você que está aí me assistindo confortavelmente? Tudo bem? Meu nome é Lu, do canal Japão Japão, sim ou não? E hoje eu gostaria de fazer uma pequena introdução ou apresentação, como queira, para explicar para você, caso esteja interessado, sobre como eu consegui o diploma de Hoikushi, ou seja, professora de creche. E assim como você, eu vim do Brasil com a mala vazia, mas cheia de sonhos e cheia de esperanças e algumas dívidas. O meu caso, talvez não seja o seu. E como não podia deixar de ser, eu não voltei para o Brasil. Acabei casando, tive 2 filhos, uma menina e um menino. Aí, depois eu descasei, depois eu casei de novo e estou aqui falando com você. Os sonhos, alguns foram realizados, outros não. A malinha foi ficada de lado, mas a esperança continua. Foram até hoje, desde que eu cheguei no Japão, 28 anos de sorrisos, sofrimentos, lágrimas, saudades. E a gente vai aprendendo a viver aqui de uma maneira ou de outra. Bom para aqueles que conseguiram voltar, estão bem. Eu não pude voltar, eu acabei ficando aqui, mas tudo bem. Estou feliz do mesmo jeito. E assim como você, a vida dele, a vida dela, a vida dos outros, a nossa vida, a vida de todo mundo, não foi fácil, não está sendo fácil. Então, dias atrás, eu fiz um vídeo das fábricas que eu trabalhei desde a época que eu cheguei até 2003, quando eu comecei a trabalhar no Roikuen. E o que me motivou a fazer este vídeo? Bom, eu tive 2 motivos para começar a fazer um canal no YouTube, porque eu resolvi, depois que eu consegui tirar o diploma, né? E eu resolvi publicar um pouco da minha trajetória de vida, de como eu consegui ser professora de creche aqui no Japão sem ter estudado um dia em escola japonesa, sem estar sabendo falar japonês quando eu cheguei aqui. Eu também precisava de intérprete, tradutores. Até hoje, eu acho que dependendo do caso, dependendo do assunto, eu acho que eu precisaria sim. Tem muita coisa ainda para aprender. Então, eu resolvi colocar um pouco da minha história num grupo fechado para mulheres, mamães, e eu recebi muitas mensagens perguntando sobre como foi isso, o que tem que fazer, como eu aprendi Nihongo, sobre a educação. Então, no começo, a gente vai respondendo, até umas 10, assim, umas 10 pessoas, a gente vai respondendo com detalhes, com bastante atenção. Mas depois vai ficando um pouco difícil por falta de tempo e a gente acaba esquecendo. E talvez tenha até algumas pessoas que eu esqueci de responder, me desculpe. E então resolvi fazer esse vídeo. E o 2, não é? É porque eu já estou aqui há 28 anos e eu acho que quando começou essa era de Dekaseg, foi em 1987, 1988, por aí? Será? Me ajuda aí. Se eu estiver errada, me desculpe. Mas foi mais ou menos nessa fase que eu lembro que eu estava no Brasil e meus amigos, assim, tudo começaram a ir para o Japão. E eu confesso que eu fiquei com vontade também. Mas aí não deu, eu tive que esperar até o ano novo de 92, 91 para 92, para poder vir para cá, e foi quando eu vim em 92. Em janeiro de 92, eu já estava aqui praticamente no ano novo. Então, eu acho que pelo fato de estar esse tempo todo no Japão, ter aprendido muitas coisas, ter passado por muitas coisas,
Tem muitas coisas que eu não sei ainda, eu tenho interesse em aprender, mas como mãe, como Horikoshi, talvez eu possa passar alguma coisa bacana, talvez para divertimento, talvez para curiosidade. E a questão das respostas não era só uma questão de colar o que eu já tinha respondido para uma pessoa ou outra, dar um Ctrl+V, Ctrl+C, aliás, Ctrl+C, Ctrl+V, e responder. A gente tem que responder a cada uma, porque cada uma tem a sua peculiaridade e o seu jeito de fazer a pergunta. Então, a gente tem que encaixar e responder conforme a pergunta da pessoa. Então, acabava que me tirava bastante a atenção. E nesse de escrever, eu fui tomando um gostinho por escrever também. Aí eu pensei, por que não? E pelo que eu percebi, é que muita gente conhece as creches japonesas no sentido mãe. Colocou a criança na creche, levou na creche e tal. Mas no meu caso, seria assim também e atrás dos bastidores, como que é lá dentro, como funciona um Roikuen, como que são as regras, como que são as normas, etc, etc. Assim como um trabalho, uma fábrica. Então eu achei legal porque eu já trabalho há 17 anos nessa creche, então talvez eu tenha muita coisa a ensinar. Para quem já sabe, tudo bem, mas para quem chegou agora, ou para quem vai ter filhos, tem muitas coisas, assim, pequenas coisas que talvez seria bom ver os vídeos e prestar um pouco atenção para não pagar mico. Que eu também já fui mãe, eu não falava Nihongo, já dei muito fora, já dei muito trabalhos para sensei, mas na época eu também não entendia. Mas graças a Deus a gente sempre resolvia tudo de boa, mas quando eu penso hoje, eu penso, nossa, realmente era falta de comunicação, falta de falar o Nihongo, falta de saber as coisas, né? Porque muitas vezes acontece algumas coisas desagradáveis por causa da falta de comunicação, eu acho. Aí eu resolvi fazer esse canal para falar sobre criança, sobre educação, sobre creche japonesa. Mas eu percebi que esse assunto não interessa a ninguém. E para chamar um pouco a atenção também, falar um pouco do Japão, da vida do dia a dia, das coisas daqui. Porque, afinal, a gente morando aqui há 28 anos, a gente tem muita coisa, assim, que a gente aprende. E para quem está chegando, são coisas, assim, necessárias. Saber como outras pessoas passaram, como outras pessoas lidaram com aquele problema. E se eu puder inspirar alguém, se eu puder ajudar alguém, se alguma mamãe assiste esse vídeo e conhece algumas coisas sobre a creche, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar feliz porque na minha época não tinha nem... Mal e mal tinha um jornal que era o IPC e Tudo Bem, o jornal Tudo Bem, e algumas revistinhas assim que saía de vez em quando. Então foi bem difícil assim naquela época. Não existia internet, não existia celular. E como é que eu consegui entrar lá, né? Bom, não foi pela minha competência não foi pela minha capacidade técnica. Porque eu fui lá como mãe. Um certo dia eu precisava de creche, eu fui na prefeitura, fiz a inscrição, fui visitar a creche, fui visitar umas 4 creches que tinha próximo da minha casa, e foi essa que eu achei melhor. Só que a prefeitura, bom, todo mundo sabe, né, que a gente passa assim por uma peneira, e a prefeitura demorou 1 ano para me passar uma vaga para a creche, passar a vaga para o meu filho. E foram 10 meses. E essa creche, ela era uma creche bem velhinha, bem pequena. Então, na época que eu ia entrar, que a prefeitura me prometeu, já ia entrar 50 crianças. Então, eles me falaram que se eu esperasse,
eles me dariam essa vaga. E eu disse, tudo bem. Aí passou esse tempo, tal, quase um ano, a prefeitura me mandou a carta e eu tive que ir lá para fazer a entrevista, para fazer a orientação das coisas que eu tinha que levar, dos preparativos. E aí a diretora começou a conversar comigo, conversar, e uma coisa que demoraria 40, 50 minutos, demorou 3, 4 horas. E ficamos conversando. E o meu filho pequenininho, com 3 anos, já estava ficando enjoadinho de tanto esperar, mas ele era um docinho de gente. Ficou esperando, esperando, né? Ficou bonzinho. E ela me pediu para quando fosse o dia da explicação, que viriam todas juntas, para eu poder ajudar. Eu disse, claro, por que não, né? Eu ajudava todo mundo, fazia as pessoas aqui, fazia tsuyak para as pessoas aqui, ia com as pessoas para cima e para baixo, por que não? E fui. Ela gostou muito. Aí no dia da cerimônia, ela pediu para eu ir novamente. E nesse dia eu era obrigada a ir mesmo, porque eu ia na cerimônia de entrada do meu filho. Então, a Tarimai, certo? E foi quando ela me convidou para trabalhar lá. Aí eu pensei, mas o que eu vou fazer num lugar desse? Gente, eu não sou professora de creche, eu não sou cozinheira, eu não sei fazer nada. Eles só vão me colocar o dia inteiro aí para limpar a bundinha de criança. Vão me colocar o dia inteiro para ficar limpando, fazendo faxina e lavando o banheiro. Aí, na verdade, é que eu não queria ir. Eu queria trabalhar em fábrica de brasileiros, que era o que o que eu sabia fazer. E quando a gente está no Japão, a gente sente muita saudade de estar naquela panelinha de brasileiros. Quem não, né? E como eu estava assim direto trabalhando só com a japonesada, eu tinha muita vontade assim de trabalhar com as brasileiras, porque daí a gente pode conversar, a gente pode falar bobeira, a gente pode rir. O clima é totalmente outro de quando você só trabalha com a japonesada. Então, no fundo, eu não queria ir. E o salário não era lá aquelas coisas não. Eu ia ser part-time, eu ia ganhar quanto que eu ia ganhar na época? Acho que uns 800 e pouco na época. A vantagem é que teria bônus 3 vezes ao ano. E os dias que eu não trabalhasse, eu não ganharia. E assim eu fiquei 3 anos. Só no quarto ano que eu virei Seiki. Seiki é Seishain, tá? E como eu não conseguia trabalho em fábrica, as empreiteiras, tudo que eu ligava, perguntava, você pode fazer zangueô? Aí eu falava, não, não posso. Eu posso trabalhar só até às 5, porque a creche funciona só até às 6. Não, você não pode fazer zangueô, então eu sinto muito. Ou seja, eu procurei emprego assim e não conseguia arrumar emprego. Então, nessa época, eu fazia alguns baitozinhos, eu dava algumas aulinhas de português, eu trabalhava à noite, acho que umas 4 vezes por semana, numa fábrica aqui da cidade, de fazer chocopan, né? E não foi fácil, porque de noite eu tinha que ir lá fazer meu arubaito e durante o dia eu tinha que cuidar do meu filho. A minha filha já estava indo na primeira série, ia na escola, e o meu filho estava com 3 anos. E cuidar de um moleque de 3 anos num apartamento pequenininho, apertado, não é fácil, né? Graças a Deus eu tinha a minha irmã e meu cunhado, que são pessoas maravilhosas e me ajudaram muito. Me ajudaram? Não, me ajudam ainda, me ajudam muito, né? Então foi assim, foi uma vida assim bastante difícil, mas eu queria mesmo era a fábrica. Só que daí eu pensei bem, voltei para casa e me falaram, se eu fosse você, eu já teria aceito. Aí eu pensei, no terceiro dia eu fui lá e disse que eu aceitaria, só que eu tinha que dar aviso prévio lá na fábrica de pães, né? Aí eu fiquei lá mais 2 semanas e acabei entrando em outubro de 2003 nessa creche.
Então, nós estamos agora em setembro, vai dar 17 anos que eu trabalho lá, tá? Enfim, a gente não consegue trabalho de um jeito, mas consegue de outro, né? Sei lá, não sei se foi bom, não sei se foi ruim, mas cá estou eu. E, na verdade, a diretora me chamou para trabalhar lá, porque na época entraram, acho que tinham 12 estrangeiros de uma vez, entre brasileiros, peruanos e bolivianos. E tinha gente que não falava nada de Nihongo. Então, ela queria que eu trabalhasse lá para ajudar esse pessoal. E como eu não tinha carteira de nada, não sabia fazer nada, eu iria ajudar as salas e ajudar na cozinha quando faltasse gente. E assim eu fiquei. Fazia aqui, fazia ali. Aí, como eu sobrava muito tempo, quando eu não estava na sala, eu comecei a fazer faxina. Eu falei, gente, não tem nada para fazer, eu vou ter que procurar alguma coisa para fazer, porque não dá, né? Aí eu ia fazer faxina, pegava um paninho, limpava aqui, uma vassourinha, varria lá. Comecei a capinar, a podar as plantas, comecei a plantar verdura, comecei a passar inseticida. E quando os galhos de sakura cresciam, tinha que podar, eu subia na árvore, cortava. Quando tinha que cortar algumas árvores, assim, eu pegava a motosserra, que eu pedi para ela comprar para mim uma motosserra pequena. Eu ia lá e cortava com a motosserra. E mesmo porque quando a gente ia buscar algumas madeiras, né, para fazer o dondoyaki é aquele evento de janeiro, tá? Que a gente queima os bolinhos, né? Então a gente tinha que buscar algumas madeiras lá, então eu já pegava os grandes e cortava tudo com a minha motosserrazinha, tá? Então era legal. E quando não dava era serrote mesmo, tá? Então eu fazia de tudo e de vez em quando eu tinha que levar também as crianças numa clínica, no hospital, quando a criança se machucava, porque em Roikuen japonês é assim, qualquer machucadinho, você tem que levar no hospital. E o hospital só libera você quando a mãe ou o pai ou o responsável vem buscar a criança. Aí você já pode voltar lá pro Roikuen. E a gente já cansou de levar bronca do médico. Nossa, é tão isogashi? Traz por causa disso? Mas a gente tem que levar porque são regras, são normas que a gente tem que cumprir. Porque depois, se não leva, os pais enchem o saco, né? Não todos, mas a maioria, tá? Então, todos os roikuens de prefeituras fazem isso, tá? Porque daí, se tiver alguma dúvida, já tira ali mesmo, com o médico e com a gente, tá? E outro dia mesmo, só para fazer um comentáriozinho, outro dia mesmo, há uns 3 meses atrás, eu fui de ambulância pro hospital levar um menininho. Por quê? Porque ele é brasileiro e a mãe dele não sabia falar, então o rapaz da ambulância pediu para que eu fosse junto. Então eu fui, até a mãe dele chegar. E, gente, o que que eu não gostava de fazer no Roikuen, que eu odiava, que eu odeio, assim, mas foram raras as vezes, mas eu ainda assim odeio se tiver que fazer. Ter que ficar no escritório, de vez em quando some todo mundo, e aí fala, fica lá um pouquinho, uma horinha, meia horinha. E aí eu tinha que ficar para atender telefone. Gente, isso aí é horrível para mim, porque a minha pronúncia é horrível, é horrível, horrorosa, horrível, horrorosa, horrível, horrorosa, tá? E não, eu não sei falar bem, não. Apesar de eu estar aqui todo esse tempo, apesar de eu ter tirado o shikaku, né, de chorishi, roikushi e aquele do chuchumpan, não quer dizer que eu sei ler, que eu sei escrever. Eu acho que eu passei na base da sorte, na base da insistência mesmo. E de vez em quando eu tinha que ser motorista, porque quando a gente lá do Roicuen a gente ia fazer algum passeio novo e excursão,
a gente tem que fazer o Shitami. Shitami é... A gente tem que ir uma vez para ver o caminho, fazer a cronometragem do tempo, ver o local, ver quanto custa as coisas, a reserva, o que que tem lá dentro, o que que tem de perigo, porque a gente vai com muita criança pequena. É claro que os pais vão juntos também, mas mesmo assim, a gente não pode levar num lugar perigoso. E as paradas, a cada 1 hora e meia, 1 hora, 2 horas tem que ter parada, porque a gente lida com criança, de repente alguém passa mal, então tem que ter várias paradas. E quanto tempo leva, quanto tempo. Todos os pormenores, se lá tem restaurante, se não tem, se tem espaço para mais ou menos 500 pessoas de uma vez, porque são, vamos supor, 200 crianças, mais a mãe, 400, mais o pai, 600. Só que a maioria não vai, a maioria só vai a mãe. Aí conta algumas senseis que vão, seriam 2 em cada ônibus, né? Então seria mais ou menos, digamos, umas 500 pessoas de uma vez. Então tem que ver tudo isso. E lá ia eu, com a diretora, a chefinha, tal, para ver todos esses pormenores. Claro que eu ficava com a parte de dirigir. Enfim, gente, no começo eu fazia de tudo. Faltava sensei, lá ia eu. Faltava cozinheira, lá ia eu. Faltava alguém, lá ia eu substituir a pessoa. E no começo eu trabalhava muito com crianças só de 0, 1 e 2 anos. Por falta de prática também lidar com criancinhas maiores, né? Então, mais ou menos durante uns 3 anos eu fiz muito isso. E depois é que começaram a me mandar substituir professoras para as crianças maiores, de 3, 4 e 5 anos. Então, esses aí já são mais espertinhos, porque eles já falam bem e eles já percebiam, assim, que pelo meu sotaque, que eu era estrangeira. E muitos deles perguntavam assim, Sensei, o americadinho? Aí eu dava risada, eu falava, eu sou americana, assim, né? Ai, americadinho desse. Mas só para não alongar a conversa. Aí eles falavam, Sensei, eigo hanaseru? Aí eles falavam assim, hanaseru yo. Mas depois de um ano que eu estava lá, vieram me falar que eu tinha que tirar o shikaku de chorishi, porque só pelo fato de eu não ter qualificação nenhuma, de repente, se o governador de Kanagawa baixasse uma portaria, eu ia ser a primeira a ser mandada embora, quer dizer, mandada embora, vírgula. Eu ia ter que desistir do serviço, porque eu não tinha nenhum diploma para enquadrar naquilo. Só que eu tinha que esperar 2 anos para tentar fazer a prova de cozinheira, que seria chorishi. Outra hora eu falo sobre esse shikaku, que também é muito importante. E aí, depois de 2 anos, o Encho Sensei escreveu o atestado e eu fui fazer a prova e passei. E pelo fato de eu ter passado, eu fiz a prova ali em Fujisawa. Pelo fato de eu ter passado, a cobrança para tirar o de Hoikushi foi maior. Aí começaram o caminho das pedras, o caminho dos espinhos. Aí o negócio ficou feio pro meu lado. Então, em 2006, eu tirei o shikaku de Chorishi. E eu não queria fazer o de Hoikushi, porque eu sabia que era muito difícil. Era muito, mas muito mais difícil que o de Chorishi. E também porque tinha prova técnica. E gente, eu não sei tocar piano, eu não sei tocar violão, precisava trocar um instrumento musical. E precisava ler livros e precisava ter noções de desenho. E eu não sei nada disso, nada. E a prova prática é essa. De 3 opções, você escolhe 2. E eu sempre pensei, vai dar certo isso não. Mas, em 2009, não teve como fugir. E isso já fazia o quê? Uns 5, 6 anos que eu trabalhava lá. Sempre o diretor e a diretora pegando no meu pé. E aí, quando é que você vai fazer? E aí, quando é que você vai fazer?
Aí eu resolvi fazer, eu falei, eu vou uma vez lá ver então, e fui. Aí passei apenas em uma matéria, mas chutando tudo. Mas, gente, eu vou falar a verdade. Eu fui porque lá a gente só precisa escrever o nome e o endereço, tá? São tudo, como é que fala? Aquelas lá que a gente marca o X. Gente, que horror, tá me dando um branco aqui que eu não consigo lembrar a palavra certa. Mas é aquela lá que tem 5 opções e você tem que marcar uma, tá? E são todas escrito em Nihongo. Então você tem que saber ler e entender o que está falando. Você não precisa escrever nada. Só que tem um tempo, tipo 20 questões você tem que resolver em uma hora. E naquela época eram 10 matérias, 5 no sábado e 5 no domingo. E eu fiz 4 vezes, em 2010, 2009, 2010, 2011 e 2012. Aí depois eu vi que eu só levava zerão na cabeça. Eu desisti, eu comecei a entrar em parafuso. A gente passa por uma fase na vida da gente que parece que é o ano do Yakudoshi. Nada dá certo, tudo parece que vai para trás e eu já estava ficando cansada, e eu já estava um pouco assim, já de saco cheio de tudo. Eu acho que eu já estava até depressiva e não sabia. Cadê minha tarja preta? Gente, tô brincando, tá? Isso aqui é só brincadeira. Enfim, foram anos assim bem difíceis. Foi na época que eu descasei e tal. Foi bastante difícil, uma fase difícil. Aí, depois, e como essas provas eram só, o Exame Nacional era feito uma vez por ano só, em abril, era muito difícil, porque você tinha que esperar um ano de novo para fazer aquilo. Aquilo era desanimador. Então, em 2016, lá vem pressão de novo por parte da diretora. Porque você precisa, porque você precisa. E ela disse: agora a prova mudou, são 2 vezes ao ano. Agora você vai fazer, não vai? Aí eu disse: isso aqui é pressão, né? Pensei: vou sim. E pensei assim, fui dar uma desperta, né? Pensei: o que vale é a postura de a gente sempre estar indo lá, gambatear. E cada vez que eu vou aprender alguma coisa. Toda vez que eu estudo, vou aprender mais Nihongo, vou aprender mais Kanji. Para mim, só vai acrescentar. Então, é só eu não esquentar muito a cabeça. Então, eu ia lá, mas eu não levava assim tão a sério. Aí eu fui lá, nesse ano eu fui 2 vezes, tomei vários zeros na cabeça. Aí, no ano seguinte, lá vem ela de novo, né? A diretora me falar que a província de Kanagawa também estava incentivando incentivando para que tivesse mais estudantes de Hoikushi, porque estavam abrindo muitas creches por causa da falta de creche. Então, Kanagawa quem estava incentivando, estava dando uma prova em especial, que a prova, o conteúdo da prova é o mesmo que o do Kokashiken, que é o exame nacional. Só que a vantagem é que não teria prova prática, teriam só 5 dias de estudo para quem passasse na primeira fase. Então aí começou a ter prova em abril e em outubro, e a de agosto, desculpa, seria a prova da província. E eu pensei, opa, agosto então é comigo mesmo. Aí fui. Aí eu fui no ano de 2017, passei em algumas coisas, fui no ano de 2018, 3 vezes ao ano, fui de novo e me sobraram 2 matérias que eu não conseguia passar de jeito nenhum, na última de 2018. Aí fiz em abril de 2019, não consegui passar, mas só me faltava 2 matérias. E eu tinha só mais 2 chances para as matérias não caducarem, porque você tem que tirar tudo em 3 anos. Daí eu pensei, eu só tenho chance agora em agosto e em outubro. Se eu não passar, eu vou desistir de tudo. Chega, não quero mais. Porque senão ia ter que começar tudo de novo. Aí eu peguei,
e me tranquei lá na minha conchinha, fiquei lá no meu mundinho e estudei, gente, só Deus sabe o quanto que eu estudei, o quanto que eu me dediquei para poder passar nessas duas matérias, e o meu objetivo era passar em agosto, porque se eu não passasse em agosto e passasse na de outubro eu teria que fazer a prova prática e ia ser difícil para mim. Eu não sei ler direito, eu não sei escrever, não sei desenhar, mal é mal eu desenho um círculo, um quadrado e um triângulo, e eu não sei tocar instrumento musical nenhum, principalmente piano. Então, pessoal, eu concentrei toda a minha energia para a prova de agosto. Eu estudei assim e fiquei decidida mesmo a passar. Então, nessa época, de tanto eu ficar aqui fechadinha no meu mundinho, eu não saía mais com meu marido, eu não saía com os meus filhos, eu não saía mais com a minha irmã, não saía mais com alguns amigos, porque não dava tempo, eu tinha que me concentrar em estudar, porque eu estava determinada. E de vez em quando a minha irmã via que ela queria sair assim, mas ela não me convidava, porque ela sabia que ia me desconcentrar. Então ela ia lá, me levava uma comidinha, um pratinho de alguma coisa que eu gostava e falava: olha, trouxe para você, tá? Gambatê. E meu marido via que eu acordava 6, 7 horas da manhã e ficava até meia-noite, ficava o dia inteirinho no domingo estudando. E ele sempre falava: ai, Lu, tem que comprar uma cadeira mais confortável para você, né? Que você estuda tanto. E eu sempre falava: não, essa daqui tá bom, não, essa aqui tá bom, tá bom. Então, eles me ajudaram muito, né? Então, foi uma fase, assim, bastante difícil, assim, que eu sabia que eu tinha que passar, porque eu já estava espalhando o estresse ao meu redor. Não estava sendo legal a minha companhia, porque eu estava um pouco chatinha. Mas, no fim, graças a Deus, em agosto eu passei e foi assim muito legal, eu fiquei muito feliz porque eu esperava que eu ia passar. Eu esperava assim que eu ia passar guiriguiri. Guiriguiri seria assim, eu achei que eu ia passar raspando, mas enfim, eu passei com notas boas. Coisas que, nossa, nas vezes anteriores demoravam uma ou duas questões para eu chegar a, nos pontos que eu precisava passar e não passava. E nessa última eu estudei tanto, comprei material, comprei acho que uns 6, 7 livros e apliquei um pouco, né? Investi um pouco em livros e tal. Estudei bastante e foi bom, assim, porque eu aprendi muita coisa. Foi realmente um divisor de águas. E os que restaram, assim, foram aqueles de sempre. Os amigos verdadeiros, o marido, que quase que eu perdi o marido também, e os filhos, a irmã, o cunhado, os sobrinhos, né? E alguns amigos verdadeiros que cabem numa mão só. Mas graças a Deus deu tudo certo e agora tem que seguir em frente. Mas eu não posso nunca deixar. Eu sempre falo, esse diploma não pertence só a mim, pertence a todas essas pessoas que me apoiaram desde o começo. E no começo de toda essa dureza e sacrifício, quem estava comigo? Meu ex-marido, meus filhos, que sempre me ajudaram no Candi, sempre me ajudaram a tentar explicar uma sentença que eu não conseguia entender. Eles eram crianças, mas eles tentavam me ajudar. Meu ex-marido tentava me ajudar muito quando ele estava de bem comigo. E depois, minha irmã me ajudou muito também, psicologicamente, com o apoio dela. E meu atual marido, que me ajudou muito, que sem ele também não dá para dizer que eu teria esse diploma. E a professora, quer dizer, a diretora lá da creche, que sempre, nunca, nenhum dia sequer ela deixou de me apoiar. Ela sempre me apoiou. E as professoras de lá, que até hoje me tratam com muito carinho, me tratam com muito respeito, me tratam muito bem. Se não fosse o incentivo delas também, e eu não estaria aqui.
Teve duas delas que quando eu contei elas choraram, porque elas viam o tanto que eu me sacrificava. Elas sempre falavam, você merece passar nessa prova. Elas até choraram, me abraçaram, eu fiquei super feliz, porque eu também não esperava essa reação delas, né? Então foi bom, assim, a gente vai conhecendo um lado das pessoas que a gente não conhece, pessoas que realmente ficaram felizes com a vitória da gente, né? Mas muitas coisas, assim, você consegue uma coisa e dá outra, perde outra. Isso aí é a vida, não tem jeito. É o círculo da vida, como diz Erik Erikson. Eu comecei a estudar tal quando meus filhos eram pequenos. E quando eu terminei, que meu diploma começou a valer esse ano, abril de 2020, eu olhei, comecei a olhar para o passado, ver as coisas, tudo que eu passei, meus filhos já estavam adultos. Já tinham passado de 18 anos. Então, esses 10 anos foram, assim, cruciais. Então, eu pensei quantas vezes que eu deixei de cuidar deles, de olhar para o rostinho deles para estudar, para conseguir isso aqui. Mas é a vida. E eu nunca estudei em escola japonesa. Meu Nihongo é um Nihongo bem doidão. Eu me viro, eu falo. Mas não é um Nihongo bonito, isso que eu sempre sinto. E meu Hatsuon, a minha pronúncia também não é muito boa. Mas entre tentativas e erros, como se diz, Shiko Sakugo, a gente vai tentando melhorar. E não importa se o Hatsuon fica a desejar, o importante é que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga conversar, consiga manter um entendimento com a outra pessoa que só fala Nihongo. Então, nunca desista dos seus sonhos, corra atrás, não dê importância que as pessoas falem para você, que um dia você vai chegar lá, ok? Não desiste nunca. Embora todo mundo queira que você não chegue lá, se você quiser, você vai chegar, porque no fundo, vai depender só de você. E eu vou ficar aqui torcendo por você. Então, nosso vídeo vai chegando ao final e espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido assistir até aqui, que é um vídeo longo. E se eu te inspirei de alguma maneira, ou se eu sanei alguma dúvida sua de alguma maneira, ou não, comente e deixa o seu like, compartilha. Me dê alguma sugestão de algum assunto que você gostaria que eu abordasse. E isso vai me ajudar muito. E eu, de pouquinho em pouquinho, vou tentando aprender o Nihongo, vou tentando ser uma pessoa melhor. E com seus comentários, você vai me ajudar também. Então, muito obrigada e inscreva-se, compartilhe. Até mais!